Tudo bom, pessoal? Vamos lá, vamos fazer algumas correçõezinhas hoje. Correçõezinhas não, correções de redações. 4 redações hoje bem interessante, onde nós vamos ver principalmente esses detalhes aí bem importantes. Estou um pouquinho aqui, mas é que vou mostrar para vocês aqui a tela, tá? E aí nós vamos fazer a correção. Esperar um pouquinho aí o pessoal entrar aí, para nós começarmos essa correção das redações, dos textos que foram enviados. Toda sexta-feira tem correção, então após a live aqui eu já vou publicar o tema, né, da semana. Então vocês têm até vamos dizer assim, quinta-feira ou no mais tardar sexta-feira de manhã para me enviar a redação, para mim poder postar aqui essa correção que vai ser feita, tá? E dentro dessa correção aí mostrando para vocês o que pode ser arrumado, o que pode ser feito, qual é a melhor situação de abordagem do tema. Então, vai funcionar assim, então. Logo após a live aqui eu já vou postar o tema da semana, tá? E sempre buscando essa situação aí para a próxima semana fazer a correção na sexta-feira. Como é que funciona também? Eu sempre vou postar o tema com ou um vídeo gerador ou alguma coisa para ajudar vocês, tá? Esse vídeo vai ir para o meu canal, então vocês vão ter que acessar o canal para poder assistir ele, tá? E vocês vão trabalhar em cima do vídeo, ali dessa discussão com o tema para tentar ajudar vocês ali na produção do texto. Vamos lá então. Olha só. O primeiro tema aqui que eu trouxe, a primeira redação, ela traz o seguinte, tá? Ela vai trazer sobre o tema aqui, sobre a situação dos presídios que eu coloquei lá para vocês, onde ele vai trabalhar essa segregação, essa dificuldade, tanto, vamos dizer assim, racial como de gênero, tá? Então vamos lá. Sistema desigualitário. Um título muito bom, bem simples, bem coeso ali, não tem problema. E aí vai dizendo, é indubitável que o sistema carcerário brasileiro reproduz desigualdades latentes na sociedade, como, por exemplo, a segregação racial e a de gênero, tendo em vista a disparidade entre a porcentagem de negros e pardos nos presídios e em setores econômicos de prestígio, e a intrínseca comunidade patriarcal existente. Ok. Uma situação que eu tenho que cuidar aqui, sempre, é trazer todos os elementos do meu tema, tá? Então, aqui eu estou vendo segregação racial, gênero, os presídios, só que eu senti falta aqui que lá no tema em si, vamos retomar aqui com o tema, que daí eu acho que vai facilitar bastante vocês. Aqui, sistema prisional. Tá ali ele. Esse aqui era o meu tema. Então as palavras-chave que eu tenho aqui seria a reprodução da desigualdade racial e de gênero no sistema prisional brasileiro. Então quando eu vou pro meu texto, aqui ó, sistema carcerário brasileiro, ok, está ali. A desigualdade está ali, racial e de gênero. Então estão todos os itens aí. Completou? Ok. E aí eu vou partir agora para saber o quê? Qual é as ideias forças e qual é a minha tese sobre isso. Apesar que aqui faltou a minha contextualização. Eu não tenho nenhum filme, eu não tenho nenhum dado, nenhuma série, nenhum livro, algo que me dê esse embasamento aí, tá? E vamos lá. Aqui eu vejo como duas ideias forças, tá? A situação dos setores econômicos de prestígio e a intrínseca comunidade patriarcal. Vamos lá então. Então, nesses dois parágrafos aqui, o primeiro parágrafo ele teria que trazer os setores econômicos de prestígio. Vamos ver se ela abordou isso. Dados fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional mostram que cerca de 60% da população carcerária é composta por negros e pardos, em sua maioria de baixa escolaridade.
Isso se justifica devido às relações de superioridade estabelecidas pela sociedade desde os primórdios. Após a abolição da escravatura, que ocorreu no dia 13 de maio de 1888, não foram concedidos meios para a população negra se restabelecer. Assim, tais relações continuam a vigorar até os dias atuais. Dessa forma, o âmbito prisional é reflexo do preconceito intrínseco existente na comunidade. Vamos lá, observações que eu vejo aqui. Eu sempre inicio o parágrafo de desenvolvimento trazendo a primeira ideia, a força. Eu vejo aqui como a intrínseca comunidade patriarcal. Aqui ele está falando intrínseco da comunidade. Eu não entendi quem eram as ideias forças, então. Se eram os setores econômicos de prestígio ou a intrínseca comunidade patriarcal, tá? Porque aqui eu não vi, não encontrei aqui. Esse dado teria que estar aqui. E ela já começa com dados fornecidos. Eu digo assim, quem produziu traz esses dados aqui. Então, e depois ele vem argumentando. Então ele trouxe duas informações aqui que, vamos dizer assim, que são vozes. Eu tenho dados estatísticos e tenho aqui a abolição da escravatura. E eu não vejo argumentação em cima disso. Então isso aí já acaba prejudicando a minha redação. E vamos lá, cadê o conector nesse aqui? Ademais, além disso, por outro lado, é notório o baixo percentual de visitas íntimas nas penitenciárias femininas, quando comparado às masculinas. O companheiro abandonar a presidiária após sua prisão é um fenômeno corriqueiro. Isso se deve a grande parte do sistema patriarcal. Olha, já começou aqui, ela já trouxe aquela parte lá em cima do patriarcal. Só que eu tenho que iniciar o parágrafo com isso aí. Eu já explico para vocês como é que são esses parágrafos de desenvolvimento, que relaciona a imagem feminina à submissão a uma série de deveres impostos pelo sexo masculino. Esse sistema exerceu uma grande influência nas construções equivocadas e na objetivação das mulheres. Amores, como é que eu vou fazer um parágrafo bem feito de desenvolvimento? Eu introduzo com a minha ideia força, eu argumento e depois eu exemplifico. Esse aí seria o correto. Vamos dizer assim, a minha argumentação, o meu desenvolvimento tranquilo. Outro detalhe, aqui em cima eu já tenho duas ideias forças que eu tenho que ser retomada naqueles parágrafos. O racial no primeiro e o gênero no segundo. Isso aí foi feito muito bem aqui pela autora do texto. Ela trouxe aqui o racial no primeiro e aqui o gênero, ok? Então, ela trabalhou dessa forma. Se a pessoa não traz esses elementos, ela acaba também tangenciando o tema, ok? O que mais que eu tenho que cuidar agora aqui? A minha conclusão. Cadê o conector? Portanto, o Ministério Federal da Educação, observar, o Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Cultura, não existe mais o Ministério da Cultura, é Secretaria da Cultura, deve, singular, porque quem está fazendo a principal parte é a educação. Desenvolver por meio de especialistas no assunto palestras em escolas sobre os efeitos de um sistema desigual e a importância das cotas raciais, com a finalidade de informar as futuras gerações sobre os efeitos drásticos que geram as desigualdades. Não entendi. Totalmente fora de contextualização. Porque é o seguinte, cotas raciais, eu estou falando de presídio, em nenhum momento ela tornou isso aqui, eu não estou vendo uma solução para a problemática levantada. Então, dessa forma aqui eu já teria um 0, ok? O professor é mau mesmo, mas estou mostrando para vocês as melhores situações para resolver. Vamos ver o texto 2, então. No texto 2, meu amigo Rômulo Bolivar mandando um recado aqui, depois eu leio, sem estresse.
Aqui, texto 2. Olha só, o texto 2, ele me diz o seguinte. A autora ou autora diz assim, fragilidades ocultas. Segundo George Bernard Shaw, o progresso é impossível sem mudança, e aquele que não consegue mudar as suas mentes não consegue mudar nada. Ok, trouxe um autor ali iniciando o seu texto, falando do seu texto, sem problema. Baseado nisso, o sistema prisional brasileiro, ok, que se encontra imerso em uma profunda crise, onde é para lugar. Onde a supressão de direitos, ok, no sistema prisional brasileiro, tá. Onde a supressão de direitos e garantias fundamentais é constante. Necessita de mudanças urgentes no que diz respeito ao encarceramento feminino, onde a maioria é de mulheres negras, a supressão desses direitos é ainda pior. É necessária a presença de políticas públicas que consideram a mulher encarcerada como sujeito de direitos com especialidades próprias advindas de sua condição de gênero. Pessoal, lendo essa introdução, eu só estou vendo a parte de gênero, não estou vendo a parte racial. A parte racial, tudo bem. Ele diz aqui mulheres negras, mas em nenhum momento aqui eu presenciei o racial, tá? Porque lá no meu tema ele tem, as duas situações, desigualdade racial e de gênero. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Aqui já houve o que? O tangenciamento do tema. Vamos lá. As ideias forças. Ok, aqui eu tenho, vamos lá primeiro, contextualização lá tem. O tema está fragmentado, mas está faltando, não estou vendo a parte racial. As ideias forças. Considera a mulher encarcerada como sujeito de direitos com especialidades próprias advindas. Eu não consigo ver essas ideias forças onde estão sendo trabalhadas. E nem a tese dela eu acho muito grande, ela está fragmentada aqui junto, onde ele vai falando essa situação aí da problemática dessas mulheres, tá? E aí ele vai trazer o seguinte, vamos lá, o sistema carcerário possui inúmeros defeitos. Dentre esses defeitos, um que se destaca é a péssima qualidade de vida disponibilizada para as mulheres. Vamos ver se ele fala isso aqui. É necessário, por exemplo, carcerário sujeito de direitos. Eu não consigo ver isso aí claramente aqui. Muitas vezes, direitos que são tidos como fundamentais para o ser humano, como o de se alimentar ou de se fazer sua higiene pessoal, são extremamente precários e em certas ocasiões chegam a ser nulos. Em uma passagem do livro Presos que Menstruam, escrito pela jornalista Nana Queiroz, ela diz: as detentas convivem com falta de produtos básicos de higiene. Muitas delas precisam utilizar miolo de pão como absorvente interno. Violência de agentes penitenciários, nem mesmo gestantes sendo poupadas. Comida estragada no refeitório, dificuldade de conseguir uma visita íntima. Esta fala demonstra um pouco da precariedade enfrentada pelas mulheres nas prisões. Pessoal, muito bem feita a argumentação dela, tá? A argumentação, o exemplo, tá 100%. Só que eu não vejo a ideia força nesse parágrafo que ela tentou trazer, tá? Ou ele, né? Porque eu não trabalho com nomes. Aí eu vou ter o segundo parágrafo de desenvolvimento. Cadê o conector? Ademais, por outro lado, além disso, outro problema encontrado em prisões femininas é a falta de leis que ajudam a garantir os direitos básicos das mulheres. Além disso, devem ser elaboradas leis que busquem flexibilizar o tratamento que é dado a estas. Cuidado, crase. Visto que elas possuem especificidades próprias advindas de sua condição de gênero, que divergem consideravelmente das necessidades dos homens. Segundo Allan Kardec, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Nesta fala, ele demonstra que a justiça não consiste em fornecer um péssimo tratamento para a presidiária, mas sim em garantir seus direitos e buscar maneiras de reintegrá-las na sociedade através de cursos preparatórios e de trabalhos comunitários. Bom, um outro argumento muito bem feito, só que eu senti o seguinte, todo esse texto está falando somente sobre
a parte de gênero, tá? Aqui a parte racial eu não vi, tá? Muito pouco. E vamos lá. Portanto, aí ela vai usar diante dos fatos supracitados, ou ele, né, vai usar diante dos fatos supracitados. Nunca se faz isso, tá? Começa direto com o conector. Portanto, chega-se à conclusão de que a forma de tratamento das detentas deve ser modificado, além da elaboração de leis que visem promover uma reiteração de seus direitos quanto seres humanos. Esses pensamentos podem ser vistos na fala de George Bernard Shaw, onde ele busca demonstrar que o progresso e a reintegração dessas pessoas na sociedade nunca serão atingidos enquanto não houver uma mudança drástica no modo de agir em relação às presidiárias. Quem é que está fazendo isso? Faltou aqui o agente, tá? Eu tive problema aqui no agente. Cadê o agente? E outra coisa, está bem detalhado, retomou o que foi dito lá em cima. O interessante é trazer mais para o final, porque ela ainda trouxe uma explicação aqui. Então, esse texto aqui, ele está bom, mas não fugiu de levar um 0 por causa desse tangenciamento aí, tá? Vamos ver o próximo texto. Texto 3. Deixa eu aumentar aqui. Amores, não fiquem assustados. Podem ir perguntando aí que o titio responde. Tá? E um sistema desigual. A desigualdade racial e de gênero no sistema prisional brasileiro é um grande problema atual. Olha só, aqui ela já trouxe tudo. Eu falo ela, mas pode ser um autor também. Já trouxe o tema aqui, já iniciou com o tema. Isso não é bom. Eu preciso ter o que primeiro? A contextualização, um fato histórico, algo que esteja relacionado a um livro, a um filme, a uma série, tá? Então, aqui ó, ela trouxe o seguinte, essa desigualdade racial e de gênero está completo aqui o tema. E falou que é um grande problema atual. Aqui eu tenho uma tese já marcada aqui, tá? Embora tenha sido moldado durante anos até chegar na situação em que se encontra hoje, de modo que o número, ao acento, de pessoas negras e de mulheres venha presidiários, venha aumentando. Ih, ficou estranho. Mas eu copiei igual que vocês me mandam. Mulheres venha presidiários, venha aumentando diariamente em grande escala. Assim deixando cada vez mais nítido a desproporcionalidade no sistema carcerário. Bom, olha só, eu entendo aqui as duas ideias. O número de pessoas negras e de mulheres presidiários venha aumentando diariamente em grande escala. Não consigo achar de novo as duas ideias forças que vão ser trabalhadas. Vamos lá. Convém ressaltar a princípio que a escravidão de negros do litoral africano trazidos para o Brasil no século XVI é fator determinante para a criação da problemática. Bom, bem interessante. Tendo em vista que após a abolição da escravatura, muitos negros ficaram sem forma de sustento e optaram por furtar com o intuito de se manter suas necessidades financeiras, mesmo sendo um ato ilegal. No Rio de Janeiro, em especial é possível ver um alto índice de criminalidade e um grande número de detentos nos presídios, grande maioria negra, devido à quantidade de escravos no estado. Se fez o maior número de pessoas praticantes de crime e, consequentemente, um número maior de detentos, principalmente negros. Ok, eu não consigo localizar aqui a ideia força do parágrafo, mas ela estava dentro do quê? Da parte racial. Ok, fechou, a argumentação dela é boa. Ela trouxe um exemplo muito legal, tá? Vamos lá, no segundo parágrafo. É importante lembrar, de mesmo modo, cadê o conector? Além disso, por outro lado, de mesmo modo que a visão da sociedade sobre a mulher é fator determinante para a desigualdade de gênero no sistema carcerário do Brasil. Até o século XX, muitas pessoas tinham uma visão da mulher como uma pessoa que era incapaz de cometer crimes, assim fazendo com que o número de detentos fosse de maioria masculina. A partir do ano de 2000, essa visão começou a mudar e se deu mais atenção à participação delas no crime.
deste modo fazendo com que a quantidade de mulheres nos presídios, principalmente negras, aumentasse. Muito embora a porcentagem masculina seja maior que a feminina atualmente. Então, cuidado com esses erros, tá? Aqui ele tem argumentação legal, eu também não acho a ideia força que foi defendida lá em cima, mas entendo que aqui ela está falando no gênero, tá? Faz-se necessário, portanto, certinho, medidas para a resolução da problemática, tendo em vista os malefícios que a mesma traz para a sociedade. É preciso que no Brasil, pelo contexto histórico do país, tá, que haja investimentos na educação para que se forme profissionais que não necessitam da prática de atos criminais para suprir as suas necessidades financeiras, assim como foi feito na Coreia do Sul, onde a sociedade tinha alta taxa de criminalidade nas periferias após a Guerra da Coreia. Hoje se encontra com um dos melhores IDH do planeta, baixa porcentagem de detentos, segundo dados do jornal BBC. Bom, isso aqui é informação nova. Isso aqui, parágrafo de conclusão, não é parágrafo para informações novas, defendendo algo, tá? Com isso aqui ela já zerou a redação. Isso aqui é informação para quê? Para desenvolvimento. Aqui eu tenho que ter alguém que vai ser o quê? O agente, a ação, o meio modo, o detalhamento, a finalidade. É só cumprir isso, ok? Não se preocupem, amores. Titio não é mal. Titio está ensinando vocês a escrever. E vamos para o nosso último texto, que preconceito na forma de amar. Interessante. Tá? Esse aqui é um texto que é um outro tema, tá? Na série The Fosters, exibida pela Netflix, a personagem Steph e sua parceira Lena formam uma família multirracial. Com 2 filhos adotivos e um biológico. Ao decorrer da trama, a família sofre vários tipos de preconceitos. Infelizmente, essas situações não se restringem apenas à ficção. No Brasil, famílias modernas são prejulgadas como erradas diariamente. Ademais, no país, esse tipo de união ainda não possui direitos. Bom, o tema era o combate aos novos modelos familiares no Brasil. Faltou a palavra, faltou o item aqui, combate, tá? Faltou modelos familiares, tá? Mas vamos continuar corrigindo aqui. E eu não vi as 2 ideias forças que vão ser trabalhadas nos parágrafos. Eu vou ter que procurar para ver se eu consigo encontrar aqui de uma maneira mais fácil. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Professor, sobre as desigualdades de gênero, eu posso falar sobre pessoas trans no sistema prisional? Pode. Eu tenho o seguinte, eu posso trabalhar sobre quando eu falo gênero, eu tenho que pensar em todos os gêneros. Masculino, feminino e outros tipos, tá? Eu tenho que dar vozes a todos eles, tá? Cada um vai falar de uma forma. O que eu tenho que cuidar é o seguinte, como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Porque a gente vê essa dificuldade dentro dos presídios, como já foi mostrado na televisão, que muitas... eu não posso misturar trans com mulheres, eles permanecem com os homens. E será que é correto? Ou eu tenho que separar, eu tenho que ter um presídio só para isso? É bem complicado esse tema aí, Felipe. Para ser debatido, para falar numa situação dessa, é bem complicado. Então, o ideal é trabalhar entre masculino e feminino, entendeu? Porque já existe esses 2 tipos de presídios. Trazer isso aí seria um outro tema, um outro debate, outra problemática, tá? Vamos lá. Um dos fatores que conduz ao preconceito e o julgamento aos novos modelos familiares certamente advém do patriarcado, onde a figura do homem está acima das mulheres e de todas as organizações sociais. Consequentemente, a sociedade tem em mente que as famílias tradicionais, compostas pela figura do pai, mãe e filhos, é a certa. Uma pesquisa realizada
no Instituto Data Popular no ano de 2013, aqui tem uma vírgula, apontou que 38% dos brasileiros são contrários ao fato de casais do mesmo sexo terem os mesmos direitos de casais tradicionais. Logo, nota-se o preconceito enraizado há anos no país. Tranquilo, fez uma abordagem, trouxe a situação, tá? Deve-se abordar ainda que o fato do Brasil não existir uma legislação familiar com o intuito de regular a união homoafetiva só reforça o pré-julgamento a essas famílias, já que existe vários países avançados nesse quesito, assim como a Holanda, que em 1º de abril de 2001 foi o primeiro país a legalizar o casamento homoafetivo, resultando em um dos países que homossexuais têm todos os direitos garantidos quanto a casamento e adoção de crianças. Segundo pesquisas, os holandeses Blank têm direito imenso respeito à individualidade de cada um e o estilo de vida. Faltou aqui um conector, tá? Ademais, além disso, não consegui encontrar as duas ideias forças. O texto ele tem uma argumentação boa, traz exemplos, tá? E segundo pesquisas, eu tenho que saber do local dessas pesquisas. Eu tenho que trazer isso aí, porque senão fica uma informação vaga, ok? Evidencia-se, portanto, que medidas são necessárias para mitigar a problemática. Dessa maneira, as famílias devem reeducar, conscientizar os membros, debater com escolas e instituições governamentais. A mídia precisa disseminar campanhas educativas e de cunho social, além de criação de leis que regulem a união homoafetiva. Essa conclusão, ela tem alguns itens, mas não contempla todos. Tudo bem, foi fragmentado. Família, mídia. O interessante é trazer o caso dos agentes primeiro, depois eu trago a ação que eles vão fazer, e depois eu trago o meio modo, através dessas situações que ela colocou, conscientizar os membros, debater, tá? E vou detalhar um pouco mais isso aí. E outro detalhe, eu fecho sempre com o que eu trouxe aqui em cima, tá? Para que não ocorra a problemática trazida na série The Fosters, entenderam? Que daí fica uma situação show de bola, fica muito legal. Deixa eu puxar vocês aqui para mim agora. Eira. Vamos virar. Bom, eu trabalhei aqui com vocês essas 4 redações mostrando o que era necessário para aumentar as notas, ok? As perguntas estão abertas, podem fazer sem problema. Retirem as suas dúvidas quanto à estrutura, o que eu poderia trazer para melhorar. E hoje à noite eu já estou colocando um novo tema, o novo tema dessa semana que vocês possam trabalhar e me enviarem para correção na próxima sexta, tá? Não tenham medo, eu faço essa correção mostrando, e quem precisa de ajuda, eu estou aqui para ajudar, para melhorar esse texto aí e tornar ele mais efetivo para aumentar essa nota nos concursos aí, Enem, concursos militares, toda essa situação. Alguma pergunta? Podem, está aberta a temporada de perguntas. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, tá lá no meu canal, Professor Fabiano Machado, ajudando vocês na confecção do texto. Tem dúvida, pode ir lá procurar, dar uma olhadinha, tá? E lá também tem os principais itens de cada situação, introdução, desenvolvimento, conclusão, e ali ajuda bastante na produção do texto. Nenhuma pergunta então, amores? Estou aí à disposição de vocês. Se não, eu encerro aí. Agradeço a presença de todos. Toda sexta-feira, 18 horas. Sempre corrigindo redações aí com vocês. Umas 3 ou 4 redações.
para nós podermos trabalhar isso aí, ok? Um beijo para vocês e qualquer coisa entre em contato aí, tá? Um beijo do gordo para vocês, até mais.